Bom, pessoal, continuando então o procedimento de cálculo do Boxplot, nós vimos que tudo começa pelo cálculo da mediana, e nesse nosso exemplo que nós iniciamos, como nós temos 18 observações, uma quantidade par, então não existe um valor central que divida a distribuição exatamente no meio. O que a gente faz? Nós pegamos as duas observações centrais, tá? Nesse caso aqui, nós ficaríamos, considerando essas duas aqui como centro, nós ficaríamos com 8 para um lado e 8 para o outro. E a mediana, então, seria como se a gente tivesse uma observação 9,5 aqui, de número 9,5, entre a 9 e a 10, que seria obtida exatamente pela média entre essas duas. 6,5 e 7,5, a média dá 7. Então a gente pode dizer que a mediana, nesse caso, teria o valor de 7. Então esse seria o valor que nós consideraríamos que dividiria as nossas observações exatamente ao meio. Bom, com a mediana então definida, nós vamos então ter duas metades de dados iguais, com a mesma quantidade, né? Claramente identificadas, como está aqui nessa figura. Uma primeira metade, indicada aqui pela cor verde, 9 observações, é como se aquela observação 9,5 nós calculamos estivesse aqui, dividindo. Passo a ter, então, 9 observações para um lado, passo a ter 9 observações para o outro lado. E aí eu vou agora calcular os quartis, o primeiro quartil e o terceiro quartil. E para fazer o cálculo dos quartis, eu vou pegar o conjunto de dados correspondentes a cada um. Para o primeiro quartil, eu vou pegar os dados menores à esquerda e para o terceiro quartil, os dados maiores à direita. E aí percebam que agora, se a gente olha somente para os dados à esquerda, ou seja, esse conjunto indicado pela cor verde, aí sim nós temos uma quantidade ímpar de dados, e nesse caso, como é ímpar, eu vou ter uma observação que vai estar exatamente no meio, que é exatamente a quinta observação. A gente vê que ela fica com 4 à esquerda, 4 à direita. Portanto, ela é o nosso valor central. E o nosso primeiro quartil, portanto, vai ser esse valor de 5. Tá? Da mesma forma, agora olhando para os dados à direita, representados aqui por essa cor laranja, também temos 9 observações, vamos ter uma central que divide as observações ao meio, ficando 4 para um lado, 4 para o outro. Seria a 14ª observação. E o nosso terceiro quartil, portanto, assume o valor de 8. Pronto. Então, dessa maneira, nós já temos os nossos quartis determinados. Primeiro quartil, mediana e terceiro quartil. Com esse cálculo estabelecido, a gente já tem em nossas mãos alguns insumos importantes para que a gente possa traçar o boxplot. Vamos formalizar isso, vamos deixar isso um pouquinho mais claro. Então, para que eu possa construir esse boxplot, eu vou precisar do valor mínimo da amostra. Bem, é o menor valor de todos que estava lá com os nossos dados já colocados na ordem crescente. Isso é muito importante, tá? Algumas vezes a gente pega um conjunto de dados para trabalhar e eles não estão ordenados. Assim como no Pareto eu tenho que colocar na ordem decrescente, no Boxplot eu preciso organizar os dados na ordem crescente. Então a nossa primeira observação é o valor mínimo, assim como a nossa última observação é o valor máximo. E os 3 quartis. Os 3 quartis aqui definidos também foram determinados. Eu preciso desses valores para poder traçar o boxplot. Observe então nessa figura como é que esses valores, como é que esses elementos seriam colocados dentro do nosso gráfico. O boxplot, vocês veem aí, ele é uma caixa, de fato, daí o nome boxplot. Ele é uma caixa construída paralelamente ao eixo. Esse eixo pode estar na horizontal, como vocês estão vendo aqui, mas ele também poderia estar na vertical. Tá? Eu poderia ter aqui o nosso eixo de dados e o nosso boxplot ficaria aqui nessa outra posição. Totalmente possível que isso aconteça. Aí fica a critério de cada um escolher como quer dispor o seu gráfico. Então,
nós marcamos aqui o nosso valor mínimo, nós temos o quartil 1 determinado, nós temos o quartil 2, que corresponde à mediana, nós temos o quartil 3 estabelecido e nós temos o valor máximo. Vocês percebem da figura que a caixa ela engloba do primeiro quartil até o terceiro quartil. Ou seja, essa caixa central dos dados abrange 50% das ocorrências, já que eu vou estar com valores entre o Q1 e o Q2 e entre o Q2 e o Q3. Então são dois quartis juntos, eles correspondem a 50% da concentração dos dados. Para cá eu vou ter 25%, para a direita eu vou ter 25%. Essa linha central corresponde à mediana, tá? O Q2. Eventualmente, em alguns casos a gente pode encontrar isso, vocês podem encontrar uma outra linha aqui do lado, que pode ser tanto à esquerda quanto à direita. Essa outra linha pode representar a média, tá? A média aritmética. E essa informação é interessante até porque nos permite avaliar um pouco melhor a distribuição. Quando a gente percebe que a mediana está muito afastada da média, é porque essa distribuição não é totalmente simétrica. Ela apresenta um certo grau de assimetria. Quanto mais simétrica for a distribuição, maior a tendência da média e da mediana coincidirem. Tá? Então, se a gente fosse colocar aqui na nossa figura as informações que nós temos, pegando aquele exemplo que a gente estava construindo, vamos lá, voltando aqui para as nossas observações. Nós temos aqui o valor mínimo de 3, nós temos o valor máximo de 15. Nós temos um quartil 1 de 5, nós temos uma mediana de 7 e nós temos um quartil 3 de 8. Então percebam aqui como é que o gráfico seria feito. Então podemos começar construindo a caixa. Esse seria o nosso nosso ponto de partida. Pegaremos aqui o Q1, que é o 5. Pegaremos o Q3, que é o 8. Faríamos a caixa. E aqui na linha da mediana, que é o valor de 7, nós teríamos essa linha central para indicar o seu posicionamento. Então aqui eu desenhei o Q1, o Q2 e o Q3. Eventualmente eu posso ter feito também a média. Tá? Vamos ter também o valor mínimo, que ficaria à esquerda. O menor valor de todos, no caso, é o valor 3, e o maior valor de todos é o valor 15. Então nós temos essas retas horizontais, ou paralelas ao eixo, pode ser vertical se o eixo estiver no outro sentido, mas que ligam a caixa até o maior valor ou a caixa até o menor valor. Ok? Então, vejam como é simples a gente construir esse diagrama. E aí o que agora é importante que nós determinemos seria a interpretação disso. Tá, mas para quê? Eu vou usar isso com qual intuito? Que informação isso vai me passar? A gente pode ver isso um pouco mais fácil através de um exemplo. Então, imaginem que nós estamos querendo comparar, vejam comparação, que é uma das aplicações que nós vimos que é importante ligado ao Boxplot. Nós queremos comparar a nota de dois alunos, a nota de alunos de duas turmas de uma determinada disciplina, de um curso, de uma universidade, e uma dessas turmas é à tarde e outra turma é à noite. Então foram coletados dados de cada uma dessas observações e, com base nesses dados, nós fizemos aqui os dois box plots, que estão colocados um ao lado do outro. Percebam que nesse exemplo nós temos as duas linhas aqui dentro da caixa, uma representando a mediana, no caso azul, e a verde representando a média. A questão é, como é que eu posso interpretar isso? Qual é a diferença que a gente pode perceber de uma turma para outra? O que o Boxplot nos indica? A primeira informação que fica bem evidente é que a turma da tarde apresenta notas, de modo geral, mais baixas que a turma da noite. E a gente observa isso pelas próprias medidas de tendência central. Né? A média é mais baixa aqui do que a média da noite, assim como a mediana. Tá? Eu posso dizer que grande parte dos dados, a quase totalidade dos dados, está abaixo da nota 8,
ok? Quase não tem aluno com nota acima de 8. E aqui acima de 8 nós temos um percentual ainda razoável. Não é 25%, mas é um percentual ainda razoável. Então essa é uma primeira informação. Os alunos da noite tiram notas maiores do que os alunos da tarde. Uma outra informação importante é em relação à dispersão, a variabilidade dos dados. E aqui, ao contrário, a turma da tarde tem vantagem, porque a variabilidade desses dados é menor. E nós sabemos que quanto menor a variabilidade de um processo, melhor ele é. É melhor eu ter uma turma relativamente concentrada em termos de notas do que ter uma dispersão muito grande. É muito difícil você gerir uma turma com alunos excepcionais e alunos muito ruins, alunos que não conseguem acompanhar. Se a gente tem alunos mais ou menos do mesmo nível, a condução da turma é inclusive facilitada. E a gente observa aqui, e essa informação pode ser extraída da própria largura ou altura aqui da caixa. Quanto mais larga é a caixa, maior a variabilidade. Então, comparando, a largura dessa caixa da tarde é menor do que da noite, o que implica em uma menor variabilidade. Outro aspecto que também chama atenção aqui nesse gráfico é que existem pontos que não são comuns. Cada uma das turmas tem pontos que são indicados com essa característica. No caso, são esses pontinhos aqui, ó, que estão indicados após esses limites que foram colocados aqui ao final dessas linhas verticais. Vamos já saber, vamos já determinar como calcular esses limites aqui. Esses pontos são chamados de outliers. São pontos fora do padrão. São pontos que não são explicados, tá? Ou não são esperados pelo modo como a grande maioria dos dados ele conseguiu uma nota muito alta, como a gente vê aqui. E, inclusive, esse outlier para esse aluno não seria um outlier para a turma da noite. É uma nota bem alta, tá? Mas ainda assim estaria no limite do aceitável, no limite da normalidade. E aqui, ao contrário, na turma da noite, nós temos outlier negativo. Nós temos um aluno que é muito aquém dos demais. E isso está evidenciado por esse ponto que fica abaixo desse limite inferior. Então percebam que além dessa indicação de qual é a tendência central, qual é a variabilidade, nós ainda temos a condição de identificar esses pontos fora da curva, fora de um padrão esperado, que são chamados outliers. Um outro ponto que complementa essa nossa análise é a posição relativa da média em relação à mediana. Vocês percebem que o valor médio das observações, nesse caso, está acima da mediana. E, logicamente, que isso está sendo puxado por esse outlier. Tá? É um valor muito mais alto, que acaba puxando um pouco mais a média para cima. E, ao contrário, aqui, como nós temos o outlier para baixo, a média, nesse caso, está inferior, já que ela acaba sendo influenciada e puxada para níveis mais baixos também. Só então para a gente complementar essa nossa teoria, eu falei para vocês que existe aqui esses limites superior, limite inferior, em ambas as distribuições que nos ajudam a identificar a existência desses outliers. Como é que a gente calcula isso? Uma forma de cálculo, pessoal, é simplesmente considerar como outlier todos aqueles pontos que estejam fora da caixa por uma distância igual ou maior a 1,5 vezes o seu comprimento. Tá? Isso vale tanto para cima quanto para baixo. Então, transformando essa indicação em uma fórmula matemática, seria isso aqui. Eu posso dizer que o limite inferior vai ser o meu Q1, o meu primeiro quartil, menos 1,5 vezes o tamanho da caixa, que é o Q3 menos o Q1, e o meu limite superior vai ser o Q3 mais o terceiro quartil mais 1,5, o tamanho da caixa, que é Q3 menos Q1. Tá? Logicamente que se o nosso valor máximo for acima desse limite, ele vai ser o limite. E aí a minha conclusão é que não existe nenhum outlier nesse processo. Tá? Então aqui nós temos essa colocação, limite superior, limite inferior, terceiro quartil, mediana e primeiro quartil.
A teoria é basicamente essa e vamos fazer exercícios